pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, já me conhecem por aqui, né? Professora de matemática. A gente está finalizando aqui a semana com a terceira aula desse bloco de 3 aulas. Agora imitei o professor Tiago, né? Normalmente ele começa as aulas assim, falando um pouquinho sobre essa ideia de porcentagem e a aplicação dessas porcentagens, né? De que maneira a gente conseguiu evoluir o conteúdo até o presente momento. Vimos aí o finalzinho da aula um pouco corrido, a gente trouxe a revisão hoje para explanar um pouquinho mais devagar e trazer para vocês o contexto e avançar um pouquinho mais nesse conteúdo, tá certo? Hoje eu estou substituindo aqui o professor Tiago e a ajuda do professor Pedro ali no chat, tá certo? Trazendo essa ideia, né, da aula digital que você pode acompanhar pela TV nesse momento, pelo computador, pelo celular depois, né, utilizando aí o nosso aplicativo. Vou chamar o professor Pedro para falar um pouquinho desse momento de interatividade sobre o aplicativo, das considerações iniciais dele. Tudo bom, professor? Olá pessoal, olá Briane, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática para as turmas do 9º ano. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos falar aí, vou falar para você a questão do aplicativo para você baixar, assistir a aula, certo? E ter a oportunidade de participar aqui com a gente através do chat, certo? Já temos aqui algumas pessoas logadas. A Marcela está logada aqui assistindo a aula, então para você ter acesso a essa aula, você precisa fazer o download do aplicativo, tá bom? Então vai aparecer aí 2 QR Codes na sua telinha, tá? Vai aparecer o QR Code aí para o sistema operacional Android e também outro para o sistema operacional iOS. Lá você vai pegar o seu celular, pegar a sua câmera, colocar nesses QR Codes aí, de acordo com o seu sistema operacional, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativos. E lá você vai fazer o download do aplicativo. Quando você terminar de fazer o download, o aplicativo lá vai pedir o seu login e a sua senha. No login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos da data do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? Aí você vai lá, vai logar, tudo bonitinho, vai ter lá, ó, ensino fundamental, 9º ano, você vai clicar e vai poder estar assistindo aqui as aulas, participando através do chat, mandando suas dúvidas ou comentários, tá bom? Então, Briane vai dar continuidade aí à aula, qualquer dúvida é só falar aqui que a gente está de olho. Massa, né, gente? A ideia da interatividade, da troca, né, dessa informação, faz com que a aula fique mais dinâmica, né? E a gente também convida os colegas professores para acessar o aplicativo e se colocarem também. Os alunos que falarem lá, coloca aí também a escola de onde você faz parte, né, gente? Para a gente poder identificar vocês, tá certo? Trabalhando com essa ideia da comunicação, com a acessibilidade, hoje quem está me ajudando com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Amanda, né? Então, a Amanda aqui mais uma vez ajudando a gente a trazer um pouquinho, né, a passar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Vê só, lá no YouTube, a gente já tinha falado anteriormente, nas aulas, já existem, tanto no 9º ano quanto nas outras turmas, aulas sobre porcentagem, tá? Essa semana a gente falou na primeira aula alguns mecanismos, né, algumas maneiras de a gente ver porcentagem com a parte lógica, sem necessariamente fazer o cálculo. Depois a gente trabalhou com uma ideia de trabalhar com a relação de porcentagem, né? E aí antes de ontem, perdão, a gente utilizou essa ideia de sucessividade, né? Quando a gente tem descontos ou acréscimos, um atrás do outro, de que maneira a gente pode calcular isso, tá certo? Então, se você quiser revisar alguma aula, se você não estiver entendendo, dá uma olhadinha lá no canal, no repositório. Além, como eu falei do 9º, tem nas outras turmas aula de porcentagem com outros exemplos que facilita aí a compreensão, tá certo, gente? Então vamos lá, né? Tiago já está aqui me ajudando, né? Sempre vai aparecer o avatar dele aqui para me ajudar aqui, dar continuidade à nossa aula. Eu vou começar com a revisão, falando sobre o que aconteceu nas aulas passadas, né? E aí a gente começou com a ideia de entender como que era essa relação de porcentagem, né? O que porcentagem significava. Tá aparecendo aí para vocês a cabecinha assim, pensando, falando sobre, olha, porcentagens são partes de 10, né? São porções
partes de coisas que... Parte de 10 não, desculpa, partes de 100. Coisas que foram divididas em 100 partes e pegamos algumas dessas partes, tá certo? Então, a gente já tem essa noção desde o 6º ano, como trabalhar com essa relação de porcentagem, porém, de um cálculo mais direto, né, mais objetivo. E aí, a gente trouxe um dos exemplos para trabalhar com essa relação. Aqui, por exemplo, a gente tem um inteiro, que é o quadrado todo, dividido em 100 quadradinhos, e aí a gente pegou 34 desses quadrados. Daí a gente vai ter a fração que representa isso. Olha, lá no 6º ano a gente lembra, né, como é que faz a fração. O total de partes fica no denominador, as partes que a gente vai observar fica no numerador. Então, a gente tem ali 34 de um total de 100, ou 34 centésimos, tá certo? Só que como a gente está observando essa linguagem, né, a nova maneira de perceber essa fração, a gente está trabalhando com a porcentagem. Então, a gente tem aí uma outra nomenclatura para trabalhar com isso, chamando essa divisão aí, na verdade, esses valores que a gente pega, né, de 34%, né? A gente tem ali os zerinhos e a barra sinalizando essa divisão. Automaticamente, a gente entende que aquilo significa a fração que está escrita ali em cima, tá bom? Então, veio. A ideia de fazer o cálculo da porcentagem através do pensamento lógico, a gente viu, na verdade, que existem 3 maneiras, né? A ideia das nossas aulas aqui, pelo menos nessa semana, é trabalhar esse raciocínio lógico inicialmente por trás do cálculo da porcentagem, né? Claro que a gente pode utilizar, por exemplo, a calculadora ou fazer manualmente utilizando a comparação de regrinha de 3 ou até mesmo com a fração. Mas a gente viu que associado a alguns valores percentuais, a gente pode fazer a junção, né, através da adição ou através da subtração para calcular alguns percentuais, tá? A gente utilizou lá na primeira aula a ideia do 100, do 50%, né, do 1%, que são valores mais objetivos, mas, por exemplo, a gente utilizou a relação do 25, que era metade da metade. Então, a gente começa a relacionar as porcentagens que já estavam aparecendo anteriormente, por exemplo, 50%, e sabendo que 25 é metade do 50, a gente utilizou essa mesma relação para calcular a porcentagem desse valor, tá? Então, utilizando, por exemplo, 75%, né? Como que a gente utilizaria o raciocínio lógico para trabalhar com essa relação do 75%? E a gente viu 2 maneiras. Até no momento que eu estava explicando, eu disse, olha, eu pensei de um jeito e Tiago pensou de outro, né? Tiago utilizou a subtração do 100 menos o 25. Então, a gente chega no 75%. Mas eu também posso utilizar o 50 mais o 25. E a gente também chega no 75%. Então, se a gente começa a perceber algumas operações mais rápidas para achar esses valores em percentuais e que combinando esses valores eu consigo chegar em outros, esse processo lógico ajuda a velocidade desse cálculo, né? Claro que você precisa ter confiança que aquelas divisões que você fez estão corretas para quando você fizer as somas ou as subtrações também acertar aí no resultado. Mas é uma maneira da gente começar a perceber a ligação entre esses valores e quando eu posso utilizar um caminho mais rápido para fazer esses cálculos, tá certo? A gente utilizou aí o exemplo, né, da conversa entre 2 pessoas, na verdade a brincadeira entre 2 pessoas, perguntando aí ao comerciante, por exemplo, aí é um vovozinho, tem muita gente, né, mais antiga que já consegue fazer esses cálculos bem rápido. E como é que esse cálculo é feito, né? Como é que essa comparação de valores ela é feita? A gente tem aí 15% de 300 e imediatamente a resposta veio 45. Então, como que a gente chegou nesse resultado, né? Aqui a gente utilizou uma relação de porcentagem, eu estou dividindo para 100 e estou multiplicando por 300. Então, a gente consegue simplificar esses zeros aí e ficamos com 15 vezes 3, que vai dar o 45. Mas desde o início, ó, se eu tenho 2 zeros e elimino 2 zeros aqui, a gente já consegue ver o 3 vezes o 15, sem de fato fazer esse processo, né? Sem de fato destrinchar aí esses números, tá certo? Então, a gente já começa a perceber alguns mecanismos de comparação. Quando eu tenho valores terminados em 0, a gente vai conseguir simplificar com o nosso denominador, né? Já que aí a gente vai ter uma divisão por 100 e aí a gente já faz a multiplicação direta. É uma outra maneira de se pensar um cálculo mais rápido utilizando a ideia da porcentagem, tá certo? Bom, Pedro antes de ontem, preveu o exemplo do tênis, né, gente? Eu vou passar aqui rapidinho a palavra para ele fazer os comentários iniciais e nesse exemplo do tênis a gente pega o gancho para dar continuidade à nossa aula de hoje, tá certo? Vai lá, Pedro.
Bom, galerinha, foi uma previsão, né, que a gente teve, né, em relação a essa questão de porcentagem, mas são cálculos que a gente faz geralmente aí no nosso dia a dia, né? Essa questão aí da porcentagem, muitas vezes você utiliza essa porcentagem, tá? Mas não sabe que está utilizando, você utiliza outra nomenclatura, porque na verdade, como o Briane falou, porcentagem nada mais é do que uma fração. E aí você utiliza a fração, que são partes relacionadas a um todo, e aí a gente transforma agora isso em uma porcentagem. Então é outra nomenclatura, é outra forma de a gente representar uma fração. Então, na verdade, porcentagem é isso. Quando a gente vai elevando o nível dos problemas, a gente vai vendo que a porcentagem ela é importante na hora de facilitar os nossos cálculos, certo? E isso você vai acompanhar aí no seu dia a dia, quando você for no supermercado, quando você for no armazém, quando você for receber o seu salário, certo? A gente sempre tem essa questão de aumento e o aumento ele é sempre dado em relação ao percentual, certo? Quando a gente pega o salário mínimo, por exemplo, e a gente vê aí, o salário mínimo ele aumentou R$30, aumentou R$40, a gente sempre tem essa noção e nos noticiários ele sempre dá essa informação relacionado à porcentagem, certo? Uma coisa que está muito atual hoje em dia é a questão dos combustíveis, né, que vem aumentando, vem tendo aumentos sucessivos, que é o que Briane vai falar aqui ainda hoje na aula. Dessa vez eu não previ, porque eu já sei, né? Mas ela vai trazer essa questão aí dos aumentos sucessivos que estão ocorrendo, por exemplo, aí com a questão dos combustíveis que a gente está vendo aí nos noticiários, certo? Então, tudo isso é tratado em forma de porcentagem. Para quê? Para que você tenha um entendimento melhor em relação ao todo, certo? Porque quando você tem a noção do todo relacionado aí aos 100%, certo? Você vai verificar aí a relação de um aumento ou de um desconto de 10%, de 15%, de 20%. Quanto é que esses aumentos representam em relação ao todo, certo? Se a gente tem um aumento aí de 100% de um valor, o que é que acontece com ele? A gente já tem aí várias ideias relacionadas a 50%. Briane trouxe aí várias porcentagens especiais de 25%, 50%, 75%, 10%. E você começa a observar que esses cálculos que são feitos relacionados à porcentagem, você pode fazer mentalmente. Tá? Então, mesmo quando os números aí forem quebrados, né, forem tipo, vai ter um aumento aí de 13%, você consegue calcular aí de cabeça quanto é os 10%. Você também consegue calcular de cabeça quanto é 1%, certo? E através dessas informações, você encontra o valor real aí dos 13% aí de aumento ou de desconto, certo? Que vai ser acrescido ou vai ser decrescido. Tem a palavra decrescido? Deve ter, professor. Deve ter, né? Depois Então, pessoal, é justamente isso. Então, vocês vão conseguir ver as ideias aí. A gente viu aí na terça-feira, tá? Lembre que na quarta só quem trabalha sou eu, Briane. Você não trabalha. Eita. Então, você já esquece daí da quarta-feira, tá? Então, na terça-feira, a gente viu aí essa relação de aumento, mas a gente viu aí o aumento e o desconto em apenas uma única porcentagem. Vai ter um aumento de 10%, vai ter um decréscimo de 20%, o que é que vai acontecer? E aí a gente pode notar que esses cálculos a gente pode fazer com o conhecimento que a gente tem, sem a utilização da fórmula que Briane apresentou terça-feira. Mas, porém, contudo, todavia, vai aparecer problemas em que vai haver descontos e aumentos sucessivos, e aí não vai ser apenas um desconto e um acréscimo, vai ser vários descontos, vão ser vários acréscimos, e aí a utilização da fórmula ela é de suma importância, tá bom? Já falei demais, vou passar a palavra para a Briane aqui. Vamos lá, gente. A gente teve o finalzinho da aula falando sobre esse problema do tênis e apareceu que, inicialmente, o tênis valia R$100 e daí a gente vai ter duas situações. Em um momento ele vai sofrer um desconto de 20% e depois ele vai sofrer um acréscimo de 20%. Aí, inicialmente, né, quando a gente trata dessa ideia, você diz, tá subtraindo 20%,
está colocando 20, será que a gente não vai voltar para os 100? Então, se a gente estiver tomando como base o mesmo valor, que no caso seria os R$100, sim, né, gente? Retirar 100 e retirar 20 e colocar 20 seria calcular 20% inicialmente do valor, manter esse número e adicioná-lo depois. Então, a gente não ia sair do lugar. Mas não faz muito sentido, né? A gente fazer um cálculo como esse. Então, no contexto que a gente trouxe, houve um desconto inicialmente de 20%. No valor novo que se ficou, né, o preço desse tênis com desconto, foi dado um acréscimo de 20%. Então, a gente já tem um novo valor para trabalhar com essa relação, tá? Então, observa, meu valor inicial é R$100. A gente tem essa ideia da taxa percentual sendo essas variações sucessivas. Aqui a gente pode acompanhar, por exemplo, uma movimentação de várias situações. Inicialmente colocou-se uma adição de 15%, depois a gente tem uma subtração, né, um desconto de 10%, depois a gente tem uma ideia de somar, né, de adicionar, crescer 20%. Então, você percebe que situações como essa, que acontecem de maneira sucessiva, retirando ou adicionando esse percentual, tem que ter uma maneira um pouco mais objetiva de ser calculado isso, né? Por mais que a gente tenha praticidade utilizando a fração ou utilizando as contas de maneira separada, quando a gente tem, como o Pedro falou, uma sequência desses aumentos e essas diminuições, nesses acréscimos e esses descontos, fazer o cálculo um por um acaba ficando bem complicado, tá certo? Então, vê, inicialmente a gente trabalhou com a ideia do tênis utilizando R$100 como ele, inicial, né? E aí, para a gente tirar os 20%, deixa eu ver se o Thiago já colocou aqui para a gente, e adicionar os 20%, a gente teve que calcular em cima do 100 a primeira situação, que foi o desconto, tá? Então, o desconto de 100, de 20% em cima do 100, ficou 80. Depois a gente calculou o acréscimo de 20% em cima do valor de R$80. E aí a gente obteve 96. Por que esse 96 apareceu aqui já no finalzinho? A gente já resolveu esse exemplo na aula anterior e trabalhou com essa comparação. O 20% que foi removido, ele foi removido dos 100, mas o 20% que foi acrescido, ele foi acrescido do valor 80, né? Porque 100 menos o 20 deu o 80. E o 80 foi utilizado agora como base para a gente fazer o cálculo do 20% adicional, do 20% a mais, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eita, apareceu Nazaré, né? Peraí, Breno, como é que é essa história? Como é que é esse negócio aí? Como é que eu faço esse cálculo? Será que dava para a gente comparar esses valores de maneira mais objetiva? Então, inicialmente a gente trouxe a composição de uma fórmula que utiliza esse pensamento, né? Trabalhando com a taxa percentual dessa variação, tá certo? E aí, quando a gente observa essas letras, a gente pensa assim, professora, de que maneira eu vou fazer essas substituições, né? Como que a gente vai trabalhar com cada uma dessas letras? Eu tenho mais, eu tenho menos, eu tenho um número, a letrinha I ali, o que é que essa letra I representa, né? Na aula passada, já no finalzinho da aula, a gente falou de maneira bem rápida como que a gente utilizaria a inserção, né? Qual valor que cada uma dessas letras representava. Então, a gente tem o VF, que significa o valor final. A gente vai ter o V0, que vai significar o valor inicial. E a gente vai ter o 1, representando 100%, e o I representando esse aumento ou essa diminuição. Por isso que entre o 1 e o I sempre tem o mais ou menos. Se for um acréscimo, você vai adicionar. Se for um desconto, né? Se for uma subtração, a gente tem ali o menos para fazer essa representação, tá certo? Então, de acordo com o tipo de situação que o problema vai envolver, ou você vai adicionar um valor percentual, ou você vai tirar esse valor. Como a gente está trabalhando com o número inteiro ali, né, o número 1, a ideia de expressar essa taxa agora vai ter que ser na representação decimal, tá certo? Então, vamos observar como é que ficaria esse problema aí, ó. No caso do tênis, a gente teve um desconto de 20 e um aumento de 20. Então, ó, um desconto de 20 seria 1 menos 0,2. 0,2 é a representação decimal da fração, né, do valor do desconto aí do 20%. E a gente vai ter 1 mais 0,2, também utilizando a representação do mesmo número, né, do 20%, só que agora a gente vai estar aumentando esse valor, tá certo? Então, a gente subtraiu no primeiro e aumentou no segundo.
Subtraindo ali, ó, 1 menos 0,2 deu 0,8. E a outra maneira da gente pensar também, né? Se eu tiro 20% de um valor, eu fico com 80% daquele valor, tá bom? A gente tem ali 1,2, que representa a soma do 1 com o 0,2, utilizando aí a representação do 120%. Se eu tenho todo o valor 100%, mais 20%, eu fico com 120%, né? Fico com um percentual maior do que um inteiro. E aí, quando a gente fez essas multiplicações, a gente achou o 96, que foi a nossa resposta final, tá certo? Essa multiplicação, como a gente já bem conhece, né, a ordem dos fatores não altera o produto, então a gente pode fazer inicialmente os números decimais e depois multiplicar com o valor inicial ou fazer na sequência, tanto faz. Quando a gente tem um problema pequenininho assim, é mais prático de você resolver já os decimais, porque a multiplicação com esse 100 aí já ajuda você a eliminar as casas decimais. Ou até mesmo, eu tenho 2 zeros, eu elimino uma casa decimal do 0,8, elimino uma casa decimal do 1,2 e ficaria 8 vezes 12, que também vai dar 96. A matemática permite essas múltiplas possibilidades de resolução, né? Deixa eu falar aqui com o professor Pedro rapidinho, ver as considerações que ele tem nesse problema, tá? E aí, professor? Pessoal, é bastante interessante essa questão aí da porcentagem, que dá para a gente entender a relação que existe entre esses valores, tá bom? É necessário você entender nessa fórmula que Briane acabou de colocar aí, essa questão do número 1. O que significa esse número 1? Esse número 1, ele é o 100%, tá? Como é que eu expresso em forma de fração o 100%? É 100 dividido por 100, que dá quanto? Tchandã, 1. Esse é aquele valorzinho que está ali. Quando a gente coloca o valor de mais ou de menos e aquela taxazinha que a gente colocou a letra I do valor, é em relação ao aumento e ao desconto. E a gente coloca ali também o número na forma decimal, que também é a divisão, certo? Então, pode notar que quando a gente pega a diminuição de 20% e temos ali 0,8, é o que equivale a 80%, que é os 100% menos 20%. Quando temos um acréscimo de 20%, a gente vai adicionar, é o 100% mais os 20%, dá 120%, que transformando em forma de fração, né, temos 120 dividido por 100, que é 1,2, certo? Algo bastante interessante que a gente pode utilizar nessas questões de aumentos e descontos sucessivos é quando não é informado o valor, tá? Imagina que a gente tem aí um problema relacionando somente a taxa percentual de aumento ou de desconto, como foi no exemplo aí que está aparecendo aí na sua tela, que Briane falou, tá? Ela colocou aí, ó, o 0,8 vezes o 1,2. Se você multiplicar esses dois valores, você vai encontrar como resposta 0,96. E pode notar que 0,96 é um valor menor que 1, certo? Então, se 0,96 é um valor menor que 1, então, na verdade, aí a gente vai estar tendo o quê? Um desconto, certo? E a gente pode até pensar na questão desse desconto, certo? Teve um aumento de 20%, teve um desconto de 20%. E aí, houve um aumento ou houve um desconto no final das contas? E esse aumento ou desconto foi de quantos por cento? Então, você pode observar aí que a gente tem 0,96, tá? Que é 96%. Então, a gente vai ter aí um desconto quando a gente efetuar essa multiplicação, certo? Então, esses 4% aí, ó, é o que vai ser diminuído lá do valor do 100, certo? Então, essas são as possibilidades que a gente tem relacionado à porcentagem. E a gente pode nem atribuir um valor, a gente pode apenas encontrar aí o percentual, certo? Se você pega aí, por exemplo, os aumentos que ocorreu na carne durante todo o ano. Então, você pega todos os aumentos percentuais e faz esse produto, certo? No final, quando você efetuar todos esses produtos, você vai encontrar o percentual de aumento total, desde janeiro até o dia de hoje. Tá bom? Então, essa é a ideia aí de porcentagem que eu quero que você fixe aí na sua mente, tá bom? Vou passar a palavra para a Briane, que ela ainda tem um negócio massa aí para passar para vocês. Gente, falando sobre essa ideia, né,
Pedro falou, já ia dizer Tiago, Pedro falou a relação das propriedades aí, tanto com as divisões quanto com as multiplicações. Utilizou a ideia do número decimal, então você vê que porcentagem, ela necessita de um conhecimento de vários campos ao mesmo tempo, né? E as possibilidades de interpretação desse conteúdo, elas vão para além da nossa imaginação, porque a gente pensa de um jeito, vocês viram aí na minha relação com o Tiago, né? Tiago colocou um exemplo no slide, eu já tinha pensado de outra maneira, o professor Pedro vem e acrescenta um comentário sobre isso, então a gente percebe que conhecendo bem daquilo que a gente está fazendo o cálculo, claro que a gente vai adaptar diante da questão, mas fica a nosso cargo escolher qual é a melhor maneira de interpretar aquilo ali, desde que a gente tenha fundamento e faça a interpretação certinha, tá? Então a gente percebe essa multiplicidade, literalmente, né, na maneira de fazer a interpretação e resolução de questões que envolvem porcentagem, tá certo? Eu vou trazer aqui mais um exemplo para vocês, vou tentar não falar tão rápido para ajudar a Amandita aqui com a gente, mas aqui a gente tem uma ideia que é similar à ideia do tênis, e aí Tiago colocou assim, ó, já dei a voz para Pedro, né, colocou aí o chat, mas já dei a voz para Pedro, daqui a pouco a gente volta. Então a gente tem aí um valor de R$500 e ao passar dos dias aí nesse calendário, a gente tem aí a adição de 20%, né, o aumento de 20%, e a gente tem aí a remoção, né, o desconto de 10% de maneira sucessiva. Então, a gente tem ali no primeiro dia um acréscimo de 20%, depois a gente teve alguns descontos de 10% e depois a gente teve de novo um aumento de 20%. A gente acabou de ver a estrutura da fórmula para isso. Usamos para dois valores inicialmente, né, porque a gente teve um desconto e um acréscimo de 20% no valor de 100 em relação ao tênis, mas agora aqui a gente tem 5 movimentações, né? Como a fórmula ali botou uma estrutura para você, a gente verificou que independente da quantidade, a gente vai utilizar o mesmo mecanismo. Ora eu vou utilizar um somando, se for um acréscimo, ora eu vou utilizar um subtraindo, se for um desconto, tá bom? Então, vamos olhar aqui como é que ficou essa construção. Olha aí a estrutura da fórmula mais uma vez para você. E aí, de acordo com o nosso problema, né, a gente vai utilizar o valor inicial sendo 500. A gente vai utilizar aí a soma para representar o acréscimo e a subtração para representar o desconto, tá? No caso das nossas somas, vão ser 0,2, que é a representação decimal para 20%. Então, a gente teve dois valores ali, ó, de verde, e aí eu coloquei esses dois valores somando, né? Depois a gente vai ter 3 descontos de 10%, e aí a gente utilizou a representação decimal também 3 vezes. Daí a gente utilizou aí, ó, 6 termos nessa multiplicação. O valor inicial vai ser o nosso valor de R$500 e cada um dos outros termos vai ser a soma ou a subtração, se for aumento ou se for desconto, tá certo? Depois que essa multiplicação todinha vai acontecer... antes disso, né, a gente fez as somas, 1,2, e depois a gente fez a subtração, 0,9, vamos lá. E aí, fazendo a multiplicação desses valores todos, deixa eu ver aqui, está no finalzinho... Tiago fez a multiplicação inicialmente dos percentuais, fazendo a multiplicação disso tudinho, utilizando a calculadora, né? Nesse caso um pouquinho mais rápido. A gente vai fazer agora o 500 que multiplica esse valor percentual aí, e a gente vai ter R$ 524,88. Esse valor veio depois dessas movimentações sucessivas, tá, gente? Depois de 2 acréscimos de 20% e 3 descontos de 10%, tá bom? Então, aqui a gente fez um probleminha de maneira mais rápida para mostrar a estrutura funcionando independente da quantidade de acréscimos ou descontos que a gente tenha, e a resolução foi feita utilizando aqui a nossa máquina calculadora devido a um número C muito comprido, né? Um número decimal C extenso. Deixa eu passar aqui para o professor Pedro para ele se despedir rapidinho, e a gente já tem professor Massa ali querendo entrar na sala, tá certo? Pessoal, estouramos o tempo. O pessoal já está agoniando ali. Um cheiro no seu coração. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. É isso, gente. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.